Eu saúdo o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Mais um dia aqui para trazer a palavra do Senhor ao meu e ao teu coração nesse dia de hoje. E eu creio que Deus ele vai falar poderosamente contigo, porque Deus ele sempre está falando aos nossos corações. Nem temos que tomar posse da palavra de Deus todos os dias da nossa vida, porque Ele é fiel, irmão. E Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Eu coloquei assim, irmãos, quando a ordem é dada, tem que obedecer, né? Foi o tema que eu escolhi. Quando a ordem é dada, tem que obedecer. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Irmãos, é fácil obedecer? Não é. Não é fácil, mas quando Deus ele dá uma ordem para mim, para a tua vida, temos que ouvir a voz dele e obedecer, porque o obedecer é melhor do que sacrificar, não é verdade? Quando Deus ele chama Abraão, em Gênesis capítulo 13, Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ele saiu sem destino, sem saber para onde ele iria. Mas ele saiu em obediência, confiando no Deus vivo, né? Confiando no Deus Todo-Poderoso, porque quando Deus ele me chama, ele te chama, ele garante. Quando ele fala algo comigo e contigo, ele garante. Então ele é Deus e quem faz todas as coisas é ele, irmãos. A gente que vive pela fé, a gente entende que a gente não vive pelo que a gente está vendo, mas a gente vive, né, pela fé em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida, não pelo que a gente está vendo, mas o que ainda vai acontecer, né? E é assim que Deus ele se agrada de mim e de você, quando a gente decide a viver pela fé. Quando eu digo que a ordem é dada e tem que obedecer, porque é melhor obedecer, irmãos. Porque quando a gente não quer aquilo que Deus quer, Deus até permite chegar com as consequências sobre as nossas vidas. E a gente paga um alto preço. Então o que eu quero te dizer nesta noite de hoje, prefira obedecer a Deus e ouvir a voz do Senhor e se posicionar. E entender que o comando é dele. Né? Não vivemos mais em nós, mas Cristo vive em nós. A gente não estamos aqui para fazer a nossa vontade, o nosso querer, mas a fazer a vontade de Deus. Então há um preço a pagar na obediência e tanto na desobediência. Né? Quando Deus levantou Saul como rei, o próprio Deus colocou, o próprio Deus tirou. Por quê? Por desobediência. No início Saul obedecia. Mas depois Saul não quis mais ouvir a voz de Deus. Saul ele já queria fazer as coisas do teu jeito, da tua maneira, achando ele que o jeito dele era melhor do que o jeito de Deus. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. Ele acabou perdendo o trono por desobediência ao Senhor, e o Senhor colocou Davi segundo o coração dele no lugar de Saul. Então tem coisas que mesmo a gente não querendo fazer, temos que fazer. Mesmo a gente não querendo obedecer, temos que obedecer. Porque o que Deus ele quer para mim, para a tua vida, é o melhor. Irmãos, o que Deus ele tem preparado para nós é o melhor. Deus ele não quer dar de qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Deus ele faz tudo perfeito. Porque a honra é dele, a glória dele. É tudo para que o nome dele venha ser glorificado e exaltado através da minha e da tua vida. Então ouvir a voz de Deus e obedecer é tudo nesta terra. Quando a gente decide ouvir e obedecer também não é fácil, porque Satanás ele não gosta das pessoas que obedecem. Satanás ele não gosta, ele não fica feliz. Então o inimigo ele vai se levantar com força sobre a mim e sobre a tua vida para tentar te parar, para tentar te desanimar, para tentar parar os planos e os projetos que Deus ele tem na tua vida. Mas as promessas, irmãos, estão de pé quando a gente decide obedecer. Né? Quando a gente decide obedecer, Deus ele se levanta do trono ao meu e ao teu favor,
para nos dar a vitória, né? Mas temos que obedecer a todo momento. Mesmo que a gente não esteja entendendo hoje, temos que obedecer, porque lá na frente vamos entender o porquê de tudo isso, o porquê das coisas. Deus, ele tem, né, tirado fora do lugar, mas depois Deus, ele coloca tudo no lugar. Porque Deus, ele complica, depois ele explica o porquê que ele complicou. Então não é fácil, irmãos, obedecer ao Senhor. Não é fácil. Porque muitas das vezes a gente quer algo, Deus quer outro. Muitas das vezes você quer fazer algo e Deus não permite que você faça e você não pode fazer, porque você não vai contender com Deus. Ah, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo. Você não pode fazer e pronto, e acabou. Tem lugares que Deus, ele não permite que eu e você esteja. Então isso é obedecer, irmãos. Porque a gente está sacrificando a nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer, para fazer a vontade do Senhor que está nos céus. E não é fácil. Não é fácil, irmão, não é fácil. Mas eu digo que o que Deus, ele tem para nossas vidas é o melhor, por mais que a gente não esteja entendendo. Por mais que a gente olhe para a situação e diga, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais saída. Mas Deus, ele sempre chega para socorrer os teus escolhidos. E sempre que eu tenho pedido a Deus é a presença dele. Eu sempre falei com Deus que o Senhor possa tirar tudo de mim, mas não tire a tua presença. Porque o que adianta, irmãos, ter dinheiro, ter tudo e não ter a presença? Não adianta nada. Eu prefiro não ter nada e ter a presença de Deus. Eu prefiro o Espírito Santo do meu lado todos os dias da minha vida. Porque eu sei que ele tem cuidado de mim. E ele cuida de mim. Ele cuida de mim com um carinho, com um amor tão grande que eu nunca tive um amor desse. Eu nunca tive um amor que tem cuidado tanto de mim como o Espírito Santo tem cuidado. Ele tem cuidado de mim de uma forma tão poderosa que eu fico muitas das vezes falando, Deus, porque esse cuidado todo que o Senhor tem comigo, e eu só tenho que agradecer a Ele. Pelos livramentos vistos e não vistos, pelo cuidado de Deus sobre a minha vida. Muitas das vezes eu não entendo, mas é um amor que não há outro, não há outro amor que possa preencher. A presença de Deus é tudo. É tudo sobre as nossas vidas. E que a gente decide se entregar a Ele, confiar nele, contar nossos segredos a ele. Porque ele me entende, ele te entende. É o nosso melhor amigo. É o nosso consolador fiel. É um amigo que não vai te trair, que não vai falar mal de você pelas costas. E assim, é um amigo que você tá ali contando teus segredos e ele te aconselha, irmão. Ele aconselha. Então, eu prefiro contar os meus segredos na minha intimidade com ele, né? Tem coisas que eu antigamente tudo eu falava com minha mãe, era muito coisa com minha mãe, era uma amizade que só. Era não, ainda é. Mas tem coisas que eu converso com o Espírito Santo e não converso com mais ninguém, nem com minha própria mãe eu não converso. Então, irmãos, tem situações que é complicado, é difícil. Mas Deus, ele está no controle de tudo. Ele é Deus. Ele não mudou, não mudará. E ele continuará sendo Deus. Irmãos, eu peço aos irmãos que curtem e compartilhem esta mensagem para que chegue ao maior número de pessoas. E que essas pessoas venham ser alertadas através desta palavra liberta e venha entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Amém, irmãos? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Me segue, curte e compartilhe, tá? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.